Fala, exploradores! Bem-vindos ao canal onde conto as histórias mais assustadoras e bizarras que vocês já ouviram. Preparem-se para se arrepiar com a história de hoje, que envolve um cruzeiro de luxo, uma festa que deu muito errado e... Bem, vou deixar vocês descobrirem o resto. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes. Agora vamos nessa. Há uns 10 anos eu ganhei uma promoção de refrigerante que prometia uma festa privada com tudo pago em um cruzeiro de última geração. E eu, bobo que sou, achava que essas coisas nunca aconteciam com a gente comum. Mas aí, do nada, lá estava eu com 5 amigos prontos para a noite que, segundo a propaganda, seria a melhor das nossas vidas. Eu bebo muito refrigerante, tipo um pack por dia. Não bebo álcool, não fumo, então achava que era um vício inofensivo. Um dia vi uma promoção no pack. Concorra a uma festa de luxo em um cruzeiro. Era só escanear o QR Code e mandar a foto do recibo. Fiz isso por 2 meses, 48 packs no total. Não achei que tinha muita chance, mas do nada recebo uma ligação. Eu ganhei. Convidei 5 amigos, a Lívia, o Carlos, a Bia, o Gabriel e a Luísa. Depois de um mês ansioso, chegou o grande dia. A viagem até o porto foi longa, umas 2 horas, mas quando vi o navio, soube que ia valer a pena. Era gigante, lindo. Subimos a bordo e fomos recebidos pelo pessoal da promoção. Tiramos umas fotos para o marketing deles e nos mostraram onde estavam os coletes salva-vidas e os botes. A gente meio que riu disso. Vamos ficar só um dia sem perigo nenhum, pensamos. A viagem foi tranquila até a hora de embarcar. A ansiedade estava lá em cima. Eu e meus amigos estávamos radiantes, comentando sobre como seria passar uma noite naquele cruzeiro de luxo. O Gabriel, sempre o mais empolgado, já tinha até pesquisado sobre o navio e sabia tudo sobre as comodidades. Cara, tem até um spa e uma sala de jogos retrô, ele disse rindo. Chegando no porto, o navio se erguia majestoso contra o céu azul. A embarcação parecia coisa de filme, com várias sacadas, janelas enormes e um design moderno de cair o queixo. Os funcionários nos receberam com sorrisos e logo estávamos a bordo. "Olha só essa vista!" exclamou a Bia, maravilhada com o mar ao redor. No check-in nos deram pulseiras coloridas que nos garantiam acesso a todas as áreas do navio. A Lívia tirava fotos de tudo, querendo registrar cada detalhe. "Essas vão bombar no meu Instagram", ela ria. Passamos pelo lounge principal, onde havia um bar repleto de bebidas exóticas e sofás confortáveis. "Parece que acertamos na escolha dos amigos, hein?", comentou o Carlos, batendo no meu ombro. Depois de um tour rápido, nos levaram ao restaurante principal para um coquetel de boas-vindas. O salão era um espetáculo à parte, com um teto de vidro que permitia ver o céu, agora começando a se tingir de laranja com o pôr do sol. "Sério, isso aqui tá parecendo um sonho", disse a Luísa, maravilhada. Entre um drink e outro, começamos a planejar a noite. "Eu quero visitar na sala de jogos. Vamos todos juntos?", sugeriu o Gabriel. "Depois a gente pode dar um pulo na piscina, que tal?", complementou a Bia. Todos concordaram, animados com a perspectiva de explorar cada canto do navio. Logo fomos chamados para tirar umas fotos promocionais. Era meio brega, mas estávamos tão animados que nem ligamos. "Sorriso, galera!", gritou o fotógrafo. E fizemos poses exageradas, rindo e brincando. "Se essas fotos forem parar na internet, vou virar meme", riu o Carlos. Com as formalidades feitas, nos deram um breve treinamento sobre segurança. "É só uma noite, não precisamos nos preocupar", murmurou a Lívia, revirando os olhos enquanto o instrutor mostrava como usar os coletes salva-vidas. Depois, finalmente, fomos liberados para curtir. O navio começou a se mover e sentimos aquela leveza do início da viagem. O céu estava limpo e as estrelas começavam a aparecer. "Vamos fazer um brinde?", sugeriu a Luísa, levantando um copo de suco. "A melhor noite de nossas vidas", exclamou o Gabriel, e brindamos todos cheios de expectativa. Enquanto explorávamos o navio, nos deparamos com uma sala de jogos retrô, cheia de máquinas de arcade. "Eu vou destruir vocês no Street Fighter", provocou o Carlos. Rimos e começamos a jogar, sentindo a nostalgia tomar conta. O ambiente era iluminado por luzes neon, dando um ar ainda mais divertido à sala. Mas então algo estranho começou a acontecer. O Gabriel, sempre o mais animado, começou a se sentir mal. "Acho que exagerei no refrigerante", ele disse, colocando a mão na barriga.
Rimos, mas logo percebemos que ele não estava brincando. Vamos levar ele para fora, pegar um ar fresco, sugeri preocupado. E assim, sem saber, começamos a nos afastar da diversão, rumo a uma noite que nenhum de nós jamais esqueceria. Levamos o Gabriel para fora, onde o ar fresco do mar batia no rosto. Ele estava pálido, suando frio. "Gabriel, tá tudo bem?" perguntei, colocando a mão no ombro dele. Ele só balançou a cabeça, como se estivesse tentando se concentrar. "Vamos sentar um pouco", sugeriu a Luísa, guiando-o até uma das cadeiras de descanso. Enquanto ele se recuperava, decidimos dar uma volta pelo navio. "Vamos ver o que mais tem por aqui", disse a Bia, tentando aliviar a tensão. O navio estava cheio de atrações, desde um cassino até um cinema. "Vocês já viram o spa? Parece coisa de filme", comentou a Lívia, enquanto passávamos por um corredor decorado com obras de arte modernas. Depois de um tempo, percebemos que o Gabriel tinha sumido de novo. "Onde ele foi?" perguntou o Carlos, olhando ao redor. "Acho que ele deve ter ido ao banheiro", sugeri, tentando não me preocupar. Esperamos alguns minutos, mas nada do Gabriel voltar. "Vamos procurar", disse a Lívia, já começando a andar pelo corredor. Fomos até o banheiro mais próximo, mas ele não estava lá. "Talvez tenha ido para a sala de jogos de novo", disse o Carlos. Voltamos para a sala de jogos, mas não o encontramos. "Isso tá ficando estranho", murmurei, começando a me sentir inquieto. Enquanto procurávamos, a Bia sugeriu: "Vamos perguntar para a tripulação, talvez eles tenham visto ele." Encontramos um dos funcionários do navio e explicamos a situação. "Vamos ajudar a procurar", disse ele, chamando outros tripulantes pelo rádio. Enquanto isso, a Lívia estava cada vez mais ansiosa. "Isso não faz sentido, ele estava com a gente o tempo todo", ela disse, cruzando os braços. "Talvez ele só tenha se perdido", tentei tranquilizá-la. Mas no fundo eu também estava preocupado. Depois de quase uma hora de busca, finalmente encontramos o Gabriel. Ele estava na sala de jogos, mas algo estava errado. Ele estava parado em frente a uma máquina de arcade, jogando como se estivesse hipnotizado. "Gabriel, você tá bem?" perguntei, colocando a mão no ombro dele. Ele se virou lentamente e seu rosto estava pálido, os olhos fundos. Tô meio estranho", ele murmurou. Decidimos levá-lo de volta ao restaurante, onde a tripulação poderia ajudar. No caminho percebi que o Gabriel estava tremendo. "Será que ele comeu algo estragado?" perguntou a Luísa preocupada. "Não sei, mas ele precisa de ajuda", respondi, acelerando o passo. Quando chegamos ao restaurante, um dos tripulantes sugeriu que ele descansasse em uma das cabines. "Talvez seja só cansaço", disse ele, tentando nos tranquilizar. Levamos o Gabriel para a cabine e ele deitou na cama, ainda pálido e suando. "Vamos ficar de olho nele", disse a Bia, sentando-se ao lado da cama. Enquanto o Gabriel descansava, fomos explorar mais um pouco. "Vamos tentar relaxar, galera. Ele vai ficar bem", disse o Carlos, tentando aliviar a tensão. Fomos para o bar e pedimos alguns drinks, sem álcool, claro. "Então, qual vai ser o próximo jogo?" perguntei, tentando mudar o assunto. Mas a noite estava apenas começando a ficar estranha. Enquanto estávamos no bar, a Lívia começou a se sentir mal. "Acho que bebi refrigerante demais", ela disse, rindo nervosamente. Mas logo ficou claro que era mais sério. Ela estava pálida, como o Gabriel. "Vamos voltar para o restaurante", sugeri, começando a ficar realmente preocupado. Quando chegamos, o Gabriel ainda estava deitado, mas agora a Bia também parecia estranha. "O que está acontecendo com vocês?" perguntei, olhando de um para o outro. "Não sei, mas estou me sentindo péssima", disse a Bia, segurando a cabeça. Decidimos procurar ajuda de novo, mas desta vez o navio estava assustadoramente silencioso. "Onde está todo mundo?" perguntou o Carlos, olhando ao redor. "Isso está muito estranho", concordei, sentindo um frio na espinha. A noite estava só começando e o terror estava prestes a ficar muito mais real. O silêncio do navio começava a ser perturbador. Não havia sinal de tripulação e, para piorar, a Lívia, o Gabriel e a Bia estavam cada vez piores. "Vamos para a ponte de comando. Alguém lá deve poder ajudar", sugeriu a Luísa, já sem saber o que fazer. Caminhamos pelos corredores silenciosos e cada passo parecia ecoar no vazio. "Isso tá parecendo um filme de terror", comentou o Carlos, tentando aliviar o clima com uma piada. Mas ninguém riu.
Chegamos à ponte de comando, mas estava deserta. Cadê todo mundo? Perguntei, mais para mim mesmo. Tentamos usar os equipamentos de comunicação, mas tudo parecia fora do ar. Será que tem algum problema com o navio? Perguntou a Luísa, preocupada. Não sei, mas precisamos fazer algo, respondi olhando ao redor em busca de uma solução. De repente, as luzes piscam e se apagam. Ficamos no escuro, só com a luz fraca de emergência. Isso não é um bom sinal, murmurei tentando manter a calma. Vamos voltar para o restaurante, é melhor ficarmos todos juntos, sugeriu o Carlos e todos concordamos. No caminho de volta, o silêncio era quebrado apenas pelo som de nossos passos e respirações. Vocês ouviram isso? Perguntou a Lívia, olhando nervosamente para os lados. Ouvi o quê? Respondi, tentando escutar algo. Acho que foi minha imaginação, disse ela, mas todos estávamos tensos. Quando chegamos ao restaurante, encontramos o Gabriel, a Bia e a Lívia sentados, mas algo estava errado. Eles estavam pálidos, os olhos fundos e pareciam distantes. Galera, tá tudo bem? Perguntei, mas ninguém respondeu. Apenas olharam para nós com uma expressão vazia. Isso não tá certo, disse a Luísa, começando a recuar. De repente, o Gabriel levantou-se lentamente, os movimentos rígidos, quase mecânicos. Gabriel? Chamei, mas ele apenas continuou andando na nossa direção, os olhos fixos em mim. O pânico começou a tomar conta. Precisamos sair daqui, gritou o Carlos, puxando a Luísa pelo braço. Corremos pelo corredor, mas podíamos ouvir os passos lentos e arrastados de nossos amigos atrás de nós. O que está acontecendo com eles? Perguntei, mas ninguém tinha uma resposta. Voltamos para a ponte de comando na esperança de encontrar algum lugar seguro. Fechem a porta, gritei, enquanto o Carlos e a Luísa empurravam uma mesa contra a entrada. Isso não vai segurá-los por muito tempo, disse o Carlos ofegante. Enquanto tentávamos pensar em um plano, a tensão era palpável. Precisamos de um plano, disse a Luísa, tentando manter a calma. Talvez possamos usar o bote de emergência, sugeri, lembrando do que vi no tour inicial. Mas como vamos chegar até lá com eles atrás de nós? Perguntou o Carlos nervoso. Nesse momento ouvimos uma batida na porta. Eles estão aqui, exclamou a Luísa, recuando. Rápido, precisamos pensar em algo, gritei olhando desesperadamente ao redor. Lembrei do rádio de emergência e corri até ele, tentando encontrar um canal que funcionasse. Alô, alguém me escuta? Gritei no rádio. Nada. Continuei tentando enquanto as batidas na porta ficavam mais fortes. Precisamos sair daqui agora, gritou o Carlos. Vamos para o bote de emergência, sugeri, vendo que era nossa única opção. Abrimos a porta de repente, empurrando a mesa contra os amigos transformados e corremos pelo corredor. Rápido, antes que eles nos alcancem, gritei, guiando o grupo até a saída. Conseguimos chegar ao deck, mas a visão que tivemos nos parou. Lá estavam eles, nossos amigos, agora completamente transformados. Seus olhos brilhavam no escuro e seus movimentos eram lentos, mas determinados. Para o bote, gritei enquanto corríamos para a beira do navio. Com dificuldade conseguimos descer o bote de emergência. Vai, 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 gritou o Carlos enquanto ativávamos o motor. O bote começou a descer lentamente e podíamos ver nossos amigos nos observando, imóveis como predadores à espreita. Finalmente, no bote de emergência, começamos a descer em direção ao mar escuro. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som do motor e nossas respirações ofegantes. Eles estão nos seguindo? Perguntou a Luísa, olhando para cima. Olhei para o deck e lá estavam eles, parados na beira, apenas nos observando. Não, mas parece que estão esperando algo, murmurei, sentindo um calafrio na espinha. O bote finalmente tocou a água e ligamos o motor. Vamos sair daqui o mais rápido possível, disse o Carlos, assumindo o controle. Enquanto nos afastávamos do navio, o sentimento de alívio começou a tomar conta. Acho que estamos seguros, disse a Luísa, tentando se convencer. Mas e se eles vierem atrás de nós? Perguntou a Lívia, ainda pálida e tremendo. Não sei, mas precisamos nos afastar o máximo possível, respondi olhando para o navio cada vez mais distante. A noite estava escura e o mar parecia infinito. Será que vamos encontrar ajuda? Perguntou o Carlos, preocupado. Temos que acreditar que sim, disse a Luísa, tentando manter a esperança.
O silêncio voltou a reinar e o som das ondas era quase hipnótico. Mas logo percebemos que não estávamos sozinhos. "O que é aquilo?" perguntou a Lívia, apontando para uma luz distante. "Parece um navio", exclamei, sentindo uma pontada de esperança. "Vamos para lá", gritou o Carlos, mudando a direção do bote. Nos aproximamos lentamente e a luz ficou mais forte. Era realmente um navio e parecia grande. "Sinalizem para eles", disse a Luísa, pegando um sinalizador de emergência. Disparamos o sinalizador no céu e a luz vermelha iluminou a escuridão por alguns segundos. "O que vamos dizer a eles?", perguntou a Lívia, nervosa. "Vamos contar tudo. Eles precisam saber o que aconteceu", disse o Carlos, decidido. O navio começou a se aproximar e logo pudemos ver sua silhueta imponente. O bote foi içado a bordo e fomos recebidos por tripulantes preocupados. "Vocês estão bem? O que aconteceu?", perguntou um deles. "Precisamos falar com o capitão", disse o Carlos sem perder tempo. Fomos levados até a cabine do capitão, onde contamos toda a nossa história. O capitão, um homem de meia idade com uma expressão séria, nos ouviu atentamente. "Isso é muito grave. Vamos enviar uma equipe de resgate imediatamente", disse ele, pegando um rádio. "Obrigado", disse a Luísa, aliviada. Enquanto esperávamos, a tensão ainda estava no ar. "Será que eles vão encontrar o navio?", perguntou a Lívia, preocupada. "Espero que sim. Não podemos deixar isso assim", respondi, olhando para o horizonte. O tempo parecia se arrastar, mas finalmente recebemos notícias. "Encontramos o navio, mas não há sinal de vida a bordo", disse um dos tripulantes. "Como assim?", perguntei confuso. "Está vazio. Não há ninguém lá", respondeu ele, balançando a cabeça. "O choque tomou conta de nós." "Como isso é possível?", perguntou a Luísa, incrédula. "Não sei, mas vamos investigar mais", disse o capitão, tentando nos tranquilizar. "Obrigado por tudo", disse o Carlos, apertando a mão do capitão. Fomos levados para um quarto para descansar, mas ninguém conseguia dormir. "O que vai acontecer agora?", perguntou a Lívia, olhando para o teto. "Não sei, mas estamos seguros agora", disse a Luísa, tentando confortá-la. O tempo passou lentamente e finalmente amanheceu. Fomos chamados para uma reunião com o capitão e os oficiais. "Após uma investigação minuciosa, não encontramos nenhuma evidência do que vocês descreveram", disse o capitão sério. "Mas vimos com nossos próprios olhos", exclamou o Carlos, indignado. "Eu acredito em vocês, mas precisamos de provas concretas", disse o capitão, tentando manter a calma. "Isso é loucura", murmurei, sentindo a frustração crescer. "Vamos continuar investigando. Por enquanto, vocês serão levados de volta à terra firme", disse o capitão. O navio começou a se mover, e o sentimento de alívio misturado com frustração era palpável. "Nunca vamos esquecer isso", disse a Luísa, olhando para o horizonte. "Mas pelo menos estamos vivos", disse a Lívia, tentando ver o lado positivo. "Finalmente chegamos ao porto e fomos recebidos por autoridades e médicos. Vocês precisam de um check-up completo", disse um dos médicos, nos guiando para a enfermaria. "Estamos bem, só precisamos descansar", disse o Carlos. Mas fomos levados de qualquer forma. Após os exames, fomos interrogados por oficiais da Marinha. "Contem-nos tudo o que aconteceu", disse um dos oficiais com um tom sério. Repetimos nossa história, cada detalhe, mas era claro que eles estavam céticos. "Isso é difícil de acreditar", disse um dos oficiais, balançando a cabeça. "Sei que parece loucura, mas é a verdade", insisti, olhando nos olhos do oficial. "Vamos investigar mais, mas por enquanto vocês estão livres para deixar", disse ele, anotando algo em seu caderno. "Obrigado", disse a Luísa, tentando manter a calma. Fomos levados para um hotel onde finalmente pudemos descansar um pouco. "Isso tudo parece um pesadelo", disse a Lívia, deitada na cama. "Eu sei, mas precisamos seguir em frente", respondi, tentando ser forte. "Nunca mais vou beber refrigerante", disse o Carlos, rindo nervosamente. Com o tempo tentamos retomar nossas vidas normais, mas o trauma estava sempre presente. "Não consigo parar de pensar naqueles olhos", disse a Luísa durante uma das nossas reuniões. "Eu também, mas precisamos seguir em frente", respondi, tentando encontrar uma forma de superarmos aquilo juntos. Alguns meses depois, recebemos uma notícia que nos deixou perplexos. "O navio foi encontrado, mas sem sinal de vida", dizia a manchete. "Isso não faz sentido", disse a Lívia, lendo a notícia. "Precisamos descobrir a verdade", disse o Carlos, determinado.
Fizemos uma reunião e decidimos investigar por conta própria. Vamos voltar ao local, sugeriu a Luísa, e todos concordamos. Alugamos um barco e partimos em direção ao ponto onde o navio foi encontrado. Quando chegamos, a visão era surreal. O navio estava lá, flutuando silenciosamente. Vamos subir a bordo, disse o Carlos, e subimos cuidadosamente. O silêncio era opressor e a sensação de déjà vu era intensa. Isso é muito estranho, murmurei olhando ao redor. Exploramos o navio, mas não havia sinal de vida. Onde estão todos? Perguntou a Lívia com a voz trêmula. Não sei, mas precisamos continuar procurando, respondi tentando manter a calma. Finalmente encontramos algo que nos deixou arrepiados. No salão principal, onde havíamos jantado naquela noite, havia uma mensagem escrita na parede com algo que parecia sangue. Vocês nunca estarão livres, dizia a mensagem, e um calafrio percorreu minha espinha. Precisamos sair daqui, gritei, e todos concordaram. Corremos de volta para o barco e nos afastamos o mais rápido possível. Isso é real, disse a Luísa, com os olhos arregalados. Sim, e precisamos contar para as autoridades, respondi, ainda tremendo. Voltamos ao porto e relatamos tudo às autoridades. Vamos investigar isso a fundo, disse um dos oficiais, anotando cada detalhe. Obrigado, disse a Lívia, aliviada. Finalmente vão nos levar a sério, comentou o Carlos, tentando manter a esperança. O tempo passou e a investigação continuou, mas nunca encontramos respostas definitivas. Isso vai nos assombrar para sempre, disse a Luísa em uma das nossas reuniões. Mas pelo menos tentamos, respondi, tentando ver o lado positivo. Bom, exploradores, essa foi a história de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar o que acharam e se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias assustadoras. E lembrem-se, às vezes, aquele prêmio que parece incrível pode se transformar no seu pior pesadelo. Até a próxima!